Olá pessoal, tudo bem? Vamos então fazer a resolução das questões propostas para a aula de Grécia Antiga? Vamos lá então. Bom, gente, Grécia Antiga é um assunto que é imenso, né? Tem tanta coisa que dá para falar, tanta coisa que dá para a gente fazer referência a partir dele. Então, é um conteúdo muito rico da história, né? E vocês certamente conseguiram perceber isso a partir da nossa última aula, em que nós conseguimos mostrar para vocês a imensidão de cada fator cultural, cada fator da religião, hã, dos mitos da Grécia Antiga e como isso influencia até hoje nas nossas vidas, né. Mas vamos então para as questões? Vamos lá então, gente. A primeira questão é: a civilização grega atingiu extraordinário desenvolvimento. Isso a gente já conseguiu perceber, né. Os ideais gregos da de liberdade e a crença na capacidade criadora do homem têm permanente significado. Sim. Acerca do imenso e diversificado legado cultural grego, é correto afirmar que vamos lá então, ó gente, questões, sempre que vocês tiverem dúvidas nas alternativas de uma questão, façam a eliminação de cada alternativa, porque certamente nas questões que vocês farão em qualquer prova, sempre vai ter aquela alternativa que é muito assim, que está na cara que não é aquilo, que não tem nada a ver com aquilo que a questão está propondo, tá? Então lá, acerca do imenso e diversificado legado cultural grego, é correto afirmar que a importância dos Jogos Olímpicos limitava-se aos esportes. Não, gente. Os Jogos Olímpicos não se limitavam aos esportes. Os Jogos Olímpicos era uma maneira das cidades-estados, né, que hoje a gente conhece como a reunião delas como a Grécia hoje, era também uma forma de conseguir manter, né, hã, as relações de poder entre as cidades-estado. Então não era só em relação aos esportes, não. Os Jogos Olímpicos tinham uma importância além disso. A democracia espartana era representativa. Não, gente, a democracia espartana não, nem a ateniense, né. E a gente tem que falar mais a questão da democracia ateniense, porque embora a gente perceba que, né, a ideia de democracia veio toda dessa questão da Grécia e tal, a gente tem que pensar que na época, a democracia que existia, na verdade, a gente pode dizer que era uma aristocracia, né. Poucos detinham o poder, poucos eram considerados cidadãos, né. Por isso que tem muitas questões que a gente vê assim: todos os cidadãos tinham direito de voto, né. E muita gente se confunde, acha que não, mas sim, gente, porque os cidadãos, na Grécia Antiga, eram apenas, um grupo pequeno de pessoas, né, porque mulheres, estrangeiros, né, porque escravos não podiam votar, não tinham o direito de voto. Então a gente já tem a primeira noção de democracia excludente. A cultura helênica, embora desligada da religião, valorizava o corpo humano. Essa alternativa é muito problemática na questão aqui da religião, gente. Veja bem, a cultura helênica, ela chegava a valorizar o corpo humano sim, mas o foco era na questão dos deuses. E quando a gente fala de deuses gregos, a gente está o quê, gente? A gente está falando, é claro, da questão da mitologia grega, mas também a gente está falando de uma religião, né, gente? Então, assim, não tem como a gente se desligar de uma religião. Isso é uma coisa e sobretudo na questão da Grécia Antiga, né, gente. Não tem como a gente fazer isso. Então a alternativa está incorreta. Os atenienses valorizavam o ócio e desprezavam os negócios. Gente, a gente conversou na aula que a Grécia fica num lugar estratégico de comércio, né. Ela fica num lugar que ela consegue acessar os outros territórios dos inimigos, atacar e voltar. Então, assim, ela ficava num lugar estratégico. E uma das coisas que mais impulsionavam, né, nas cidades-estado em que hoje a gente chama de Grécia, né, e principalmente em Atenas, era o comércio. O comércio era uma das coisas fortes de Atenas, sobretudo por causa desse local estratégico, né. E, então assim, gente, a D tá errada, tá, porque não desprezava os negócios não. Poemas com narrações sobre aventuras épicas são importantes para a compreensão do período homérico. Sim, essa é a alternativa correta. Por quê, gente? Porque hoje, pessoal, vejam a quantidade que a gente tem hoje de materiais a respeito da mitologia grega, né, muitos poemas, né, então assim, são importantes para a gente compreender esse período, porque a gente, hã, percebe o como era, a sociedade da época.
né? Esses materiais ajudam a compreender isso, né? Esses materiais são artefatos que ajudam a compreender isso. Então, a alternativa correta da primeira questão é letra E. Próxima questão. Sobre a Grécia Antiga, é correto afirmar que vamos partir primeiro da E para cima? Tá. Devido à dependência de cada polis com a outra, a Grécia já era considerada um país. Não, gente. Não existia dependência com cidade-estado nenhuma, nem polis com outra. Elas eram independentes, cada uma tinha seu governo, embora elas possuíssem uh, características semelhantes, elas não eram dependentes uma da outra. E a Grécia não era considerada um país à época. D. Polis é o nome dado aos bairros da cidade-estado. Não, gente, polis é cidade-estado. Abriu uma pegadinha. Letra C. A localização do território que hoje é a Grécia encontra-se em uma localização bastante distante do litoral e por isso não possui a grande movimentação comercial. Claro que não, gente. A gente falou na questão anterior da questão do comércio. A Grécia ficava num local bastante estratégico, né, geograficamente, assim. Então, está totalmente errado essa alternativa. B. A democracia ateniense era inclusiva até mesmo para mulheres. Não, gente, a democracia ateniense não era e não incluía mulheres, nem estrangeiros, nem escravos, e só apenas um grupo pequeno de pessoas, né? Por isso que a gente chama de democracia aristocrática. Né? E A. Cada cidade, por constituir um verdadeiro pequeno estado, possuía um regime político que lhe era próprio e instituições que variavam consideravelmente de uma localidade para outra. Sim, essa é a alternativa correta. Cada cidade, que eram cidades-estados, né, pessoal, possuía um regime político que era próprio dela. Embora a gente possuísse regimes políticos semelhantes entre as cidades e estados, eram muito próprios de cada cidade-estado. Né? A gente encontrava leis diferentes em cada uma cidade-estado. Né? E as instituições variavam consideravelmente a depender de cada cidade que tu ia. Né? Então era diferente sim. Então a alternativa correta é a letra A. Tá? Próxima. Com relação à democracia ateniense, considera as afirmações abaixo, tá? Vamos prestar atenção assim. Essa é uma questão típica de URGS, tá, pessoal? Por isso que ela estava em imagem, porque eu não consegui colocá-la no Google de uma forma bastante mais chamativa e organizada, assim, por separar por itens. Não tinha como dar enter nas perguntas, então eu tive que colocar como imagem, tá? E eu não queria não colocar questões da URGS para a gente falar também. Então, número 1. A isonomia, a igualdade de direitos para todos os cidadãos perante a lei, era uma característica da democracia ateniense. Sim, né? Mas percebam, né? A igualdade não era para todas as pessoas, a igualdade era para todos os cidadãos. E os cidadãos, né, não eram as mulheres, não eram os estrangeiros, não eram os escravos, sabe? Então percebam que o grupo de cidadãos é esse grupo pequeno, é esse grupo seleto, né? É uma democracia excludente. Não, a número 1 está correta. 2. Todos os cidadãos na Assembleia tinham direito ao voto, mas somente os cidadãos de origem nobre tinham direito a discursar. Bom, gente, então se a gente dissesse que essa está correta, a gente estaria sendo contraditório com o item 1, porque, pessoal, a gente está dizendo que todos os cidadãos são iguais perante a lei, né? Então, se todos os cidadãos são iguais perante a lei, todos os cidadãos têm o direito de discursar também. Por quê? Porque esses cidadãos, muito deles, pessoal, eram também, né, de origem nobre, né, a gente pode dizer. Então, não estamos excluindo essa questão de os nobres discursarem, mas a gente está dizendo que os cidadãos sim tinham o direito de discursar, porque os cidadãos tinham igualdade de direitos perante a lei, não as pessoas todas, mas os cidadãos. 3. Então a 1 está correta, a 2 não está correta, porque não era só os nobres que tinham direito de discursar. 3. Atenas vetava a participação política das mulheres, estrangeiros e escravos, uma vez que esses não eram considerados cidadãos. Sim, né, gente? Falamos muito aqui antes disso. Então, a 1 e a 3 está correta. A alternativa C, apenas 1 e 3. Última questãozinha aqui para a gente encerrar, uma questão um pouquinho mais dificinha, porque o Enem gosta de dificultar um pouco, né? Então vamos lá. Essa é uma questão do Enem de 2014. Bom, gente, eu vou ler só ali para o final da questão, porque senão, né, é texto por trás de texto, né? Vocês sabem como é que é, né? E se não sabem, já estou apresentando para vocês. Para o autor, tá, pessoal? Né, ele está falando aqui. A reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio. Percebam.
reivindicação atendida na Grécia Antiga, que ainda está vigente no mundo contemporâneo. Ou seja, surgiu lá, ainda existe aqui. E elegibilidade, permissão para candidatura aos cargos políticos. Não, gente, não era tão assim, porque a democracia, né, da ateniense era uma democracia que não era representativa, então não tinha como tu se eleger. Não era representativa. Era uma democracia direta, né? Tu ia lá e dava tua opinião. Todos os cidadãos tinham o poder de voto e decidir, não tinha ninguém que representasse eles. D, equiparação, igualdade de gênero. Gente, né, as mulheres não podiam votar, não podiam, não tinham direito de ser cidadãs, então não dá para nem a gente considerar essa, né? Tripartição, separação entre poderes políticos e estatais. Bom, essa fica um pouco mais complexa de afirmar que está correta, porque a gente não tem ainda uma concepção de Estado, né, assim, eh, mais que contemple todas as cidades, assim. Então, a gente e também esse nome tripartição é muito, não dá para colocar nesse momento da Grécia Antiga. Letra B, transparência, acesso às informações governamentais. Então, é uma questão um pouco mais complexa também, porque falar de transparência em questão de Grécia Antiga é um pouco mais complicado, porque a democracia que a gente tinha na época era uma democracia direta, né? As pessoas votavam, né? As pessoas que davam o seu voto, ninguém as representavam. Então, assim, essa questão da transparência era uma coisa mais distante ainda, né, para esse momento. Isonomia, igualdade de tratamento aos cidadãos. Sim, essa é a alternativa correta, a gente isonomia, né? E isonomia, né, que é igualdade, a gente está falando de igualdade entre os cidadãos. A alternativa está muito bem colocada. Bom, gente, é isso. Essa é a resolução das questões. Espero que vocês tenham entendido as diferenciações entre cada alternativa das questões. E ficamos por aqui. Então, gente, eu espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo possível de conhecimento. Então, até a próxima!